Oi, alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar a nossa 14ª aula, a nossa última aula com o tema novo, né? Porque vou gravar uma ou outra aula, mas mais como indagação para que vocês revisem aí os conteúdos. Então, hoje, nesta gravação, caminhamos para a nossa reta final da disciplina de Libras. Aí espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham aprendido bastante, porque provavelmente terão alunos surdos. O nosso tema de hoje é alfabetização e letramento de alunos surdos. Os objetivos são pesquisar as formas de aprendizado de surdos, que a gente já vem estudando. Na verdade, é mais uma sequência de aulas anteriores. Realizar adaptação de materiais, que não teremos tempo hábil para isso, mas vocês fizeram uma atividade que eu estarei considerando. E apresentar as formas de uso, que vocês acabaram aí de fazer uma apresentação dessas formas de uso de material. Então, eu estarei aproveitando. Leitura, vocês terão que fazer a leitura da página, deixa eu ver aqui, 78 a 79, do livro da Oliveira, que está no material para vocês, está no Moodle, e um material da Marcionora também. E eu indico esse livro que eu coloquei aqui em vermelho, que é Leitura, Escrita e Surdez, de Maria Cristina Cunha Pereira. Esse é um livro que vocês podem baixar lá no Google, digita no Google o nome do livro, ele aparece. Eu também coloquei no Moodle para vocês. Então é um livro bem interessante, ele mostra vários tipos de escrita de surdo. É interessante que vocês conheçam a escrita do surdo, a semântica da escrita do surdo, para no momento que tiverem um aluno surdo, saberem como conduzir, saberem como corrigir a escrita desse surdo. Porque às vezes não conhece, o professor não conhece a semântica da escrita e acaba achando aí no achismo, porque não lê, né? Achando que o surdo escreve igual ao ouvinte. O surdo não escreve igual ao ouvinte, porque a língua de sinais tem a sua própria semântica. Então, esse livro, Leitura, Escrita e Surdez. Livro Leitura, Escrita e Surdez. Tem duas leituras ali, tá errado. Leitura, Escrita e Surdez, tá bom? Um livro excelente. Um dos primeiros livros que eu li sobre a educação de surdos foi esse. É um livro muito interessante. Para falarmos de letramento ou alfabetização de surdos, vocês já conhecem, né? Mas nós precisamos relembrar aqui que nós temos aí os graus de perda auditiva. Nós temos aí surdez leve, que é uma deficiência auditiva leve, a surdez moderada, a surdez severa e a surdez profunda. Ou seja, não se alfabetiza um surdo com surdez profunda, porque, já adiantando aqui para vocês, a alfabetização ela acontece pela rota fonológica. E o surdo, como que ele vai falar se ele é surdo, ele não escuta para poder oralizar? Então, nos casos de pessoas surdas, que não são perdas auditivas apenas, nós usamos a palavra letramento. Agora, para alunos com surdez leve, que conseguem escutar um pouco e conseguem oralizar, falar, nós usamos aí o termo alfabetização, porque você consegue trabalhar com ele a leitura oral e a escrita normalmente. Aí, com o sujeito que tem a surdez profunda, aí nós usamos o letramento, porque acontece pela rota lexical, que é a forma com que nós já fizemos várias atividades, que nós colocamos a imagem, colocamos o sinal, colocamos a datilologia, então é dessa forma. Então, só para relembrarmos aqui esses graus de surdez, graus de perda auditiva. Aqui, como se dá a aquisição da leitura e escrita do aluno surdo? Aqui, como nós estamos falando de Libras, aluno surdo, então nós vamos falar de letramento e não de alfabetização, tá bom?
Como que se dá a escrita desse aluno? Como é a escrita? Por isso que eu indiquei o livro para vocês. Como que é a escrita, como que o surdo escreve, como que ele escreve quando está sendo letrado, a semântica dessa escrita. Então, entendidos que nós estamos falando de alunos surdos, aqui nós usamos Libras, estamos na disciplina de Libras, e usamos letramento. Aí tem muitos artigos que vocês forem pesquisar, ele fala de alfabetização, mas temos que aí estudar bem esse tema para ver, porque a alfabetização se dá pela rota fonológica, tá? Aqui, a alfabetização. Aqui tem uma explicação bem breve do que é a alfabetização, que é a letra e o som, conforme eu já falei para vocês, que acontece pela rota fonológica, ou seja, é o domínio da leitura e da escrita por meio do acesso do conhecimento do código. E aqui a alfabetização. Esse é do material, não sou eu que estou falando, tem referência. Aquisição, letramento, é a aquisição da leitura escrita partindo de textos significativos relevantes que se dá pela rota lexical, ou seja, pela identificação visual da imagem e a grafia. Por isso que eu falei para vocês, que quando se fala em sujeitos surdos, se fala letramento. Aqui tem um modelo, que é das placas, que vocês já fizeram, eu já apresentei várias para vocês. Essa aqui é um modelo de letramento, que acontece pela rota lexical e não pela fonológica, não tem nada de som aí. Tem o sinal de casa, a imagem de casa e a datilologia do sinal de casa. E a imagem, para que quando se fizer esse sinal, o surdo já associa aí a um local onde se mora, uma moradia, né? Um lugar onde se habita, ok? Aqui, por que é importante sinalizar a escola agora? Então, estamos falando aí de letramento, de sinalização, de placas de sinalização. A importância de sinalizar a escola, principalmente para os alunos em fase de letramento, primeiro porque está cumprindo aí a quarta competência da base, que é desenvolver a competência da comunicação para todos os alunos, né? Sinalizando a escola, os alunos ouvintes terão acesso também aí à língua de sinais, que faz parte da quarta competência. E sinalizando a escola, pensando aí no sujeito surdo, porque as placas de sinalização ajuda aí no letramento, além de saber onde estão os lugares, saber o sinal dos lugares, o aluno surdo consegue aí aprender a escrita dos sinais, que talvez ele já conheça o sinal, mas não conhece a escrita. Vou apresentar algumas placas para vocês. Aqui está a placa de biblioteca. Mas sinalizar a biblioteca seria sinalizar dessa forma. Você coloca a imagem, né, aqui. Depois, o sinal de biblioteca. A escrita em português, porque a segunda língua do surdo na modalidade escrita, lá de acordo com a lei da Libras, é a língua portuguesa, né, para os surdos brasileiros. Então, não pode esquecer da modalidade escrita aí do português. E depois a datilologia. Aqui temos mais placas. A placa, o sinal de ventilador também seguindo a mesma forma. O sinal aí de ventilador. A escrita em português e a datilologia. E sempre tem que ter a imagem, porque o surdo é imagético. Aqui o sinal de janela. A janela pode ser feita dessa forma ou dessa forma. Aí depende do tipo de janela que você classifica, né? Que nós acabamos de ter uma aula sobre classificadores, classifica a janela, o tipo de janela. Mas aí segue o mesmo padrão, com imagem, o sinal, a escrita em português e a datilologia. Aqui o sinal de cortina, também segue o mesmo padrão. E essas placas eu uso na Escola Otávio Ferrari. Aqui o sinal de mural, se for um mural pequeno, né? Se for um mural grande, eu não consigo fazer um mural grande para vocês, que eu estou com espaço pequeno. Aqui o sinal de tomada elétrica, esse aqui é o sinal de energia e esse aqui é o sinal de tomada elétrica. Também seguindo o mesmo padrão.
Aqui na prateleira onde tem os livros de poesia. Então eu sinalizo poesia, né? Coloquei uma imagem ali de um poema e a datilologia. Aqui a prateleira de livros religiosos, esse é o sinal de religião. Deixa eu baixar aqui, fica mais fácil para vocês visualizarem. Vocês não precisam ver meu cabelo, vocês precisam ver o meu sinal. Então, sinal de religião. Também seguindo ali os símbolos, né, de várias religiões, para que o aluno identifique, né, que estamos falando de religião. Aqui livros de literatura brasileira, ali coloquei o sinal aqui, ó, literatura brasileira. Também escrita em português, a datilologia, e segue, eu não vou fazer as demais para vocês. Ar-condicionado eu vou fazer para vocês. Aqui. Opa, agora esse aqui eu preciso daqui dessa parte de cima. Ó. A mão em A, aí vocês fazem aqui. Sabe como se estivesse abrindo a parte que onde sai o ar? Assim. Viram? E aí, o arzinho do ar-condicionado e frio. Então, ó, como se estivesse abrindo aquela parte onde sai o ar no ar-condicionado. O ar e frio. Segue a mesma linha. Aqui, literatura infantil, que é literatura para crianças. Aqui, biografia, que é a história da vida da pessoa, né? Aqui, câmera. Aí, coloco do lado da câmera. Aqui, extintor. Opa, meu extintor tem que ser pequeno. Como se estivesse apagando um fogo mesmo, um movimento. E voltamos. Então, vamos voltar lá para a nossa aula. Então, esses foram os sinais, e a importância é para que o surdo conheça aí o sinal e a escrita em português. Não é apenas para ele conhecer o sinal e não conhecer a escrita em português. E aí, automaticamente, trabalha o letramento com os surdos e trabalha o ensino de uma segunda língua com os ouvintes. Uma escola sinalizada tem essa função. Vamos lá. Por que é importante sinalizar a casa, ou seja, o ambiente familiar? Não é muito comum que se sinalize a casa, mas se a família quer sinalizar, a família deseja sinalizar, uma intérprete pode até auxiliar nessa parte. Porque fazer essas placas, confesso para vocês que não é muito fácil, vocês aí tiveram uma certa experiência com a confecção de placas, mas a importância de sinalizar o ambiente familiar é a mesma que sinalizar a escola. É para que se trabalhe alfabetização não, para que se trabalhe o letramento de alunos surdos. E é também para que a família conheça a língua de sinais, porque a maioria das famílias de surdos não conhecem a língua de sinais. Essas famílias usam na casa os gestos criados, combinados entre eles. Então, essa é uma das funções da sinalização da casa, que vai além da sinalização da escola. É um item a mais que se agrega aí na sinalização de escola, que é o aprendizado da língua de sinais pela família do surdo, que é de extrema importância. Aqui, aquele livro que eu citei como leitura para vocês, Leitura Escrita e Surdez, ele traz aqui aqui eu trouxe para vocês essa escrita, mas ele traz muitas escritas de surdo, de como o surdo escreve. Então, ali o surdo escreveu esse pequeno texto, um bilhete, né? E a semântica da escrita desse aluno. Ele colocou ali Bruno nadar, brincar bastante água. Cansado, fica sentar, coqueiro. Ou seja, o Bruno nadou, brincou bastante na água, né? E ficou cansado e sentou-se na sombra do coqueiro. E ali ele pouco dormindo, o vento vai e cai um coco de cabeça. Ele quis dizer ali que ele estava deitado, né, embaixo do coqueiro, dormindo, descansando ali das brincadeiras, e caiu um coco na cabeça dele. Aí Bruno gritar, quer dizer que Bruno gritou, né, porque não já aconteceu, porque estava com muita dor.
chorou muito, né? Olha para vocês verem que ele colocou muito chora, vai ao hospital. De médico fez curativo, ele quis dizer que foi ao hospital e o médico fez o curativo. Bruno casa mamãe porque dodói. Então quer dizer que o Bruno está na casa com a mamãe porque está doente, né? E Bruno fala mamãe um abraço. Então essa é a escrita de um aluno surdo em fase de letramento. Essa semântica da escrita dele não está errada. Então, se vocês irão se deparar com um aluno surdo e verão essa escrita. Essa escrita não está incorreta. Essa escrita é a semântica da escrita do aluno surdo. Tá bom? Então, eu estou apresentando porque eu vejo muitos professores que cometem esse erro. Eles querem que os alunos surdos escrevam na mesma semântica do português. O surdo pode sim, futuramente, quando estiver numa faculdade, depois que ele já tem a aquisição da leitura e da escrita, já entende o português, então ele pode sim, eu conheço surdos aí, uma surda que eu conheço até que recentemente, que eu conheci, ela escreve na semântica da língua portuguesa, não tem nenhuma, aliás, escreve melhor que muito ouvinte, mas não tem nenhuma diferença, mas é um surdo que já estudou bastante, já conhece as duas línguas, estudou a língua portuguesa, então até que se chegue nesse nível, que são pouquíssimos que têm esse nível de escrita, que é de acordo com a semântica do português, são poucos, mas demora. O surdo precisa de estudos, precisa estudar a língua portuguesa, que é a segunda língua dele. Então, quero que vocês entendam bem isso, que não é a primeira língua. E pela lei, ele é amparado a escrita do surdo na semântica da Libras, não na semântica do português. Aqui eu coloquei para vocês que ao se referir à educação de surdos na Suécia, Svarton destaca que a importância de ler para as crianças surdas desde a pré-escola, isso é extremamente importante, desde a pré-escola. Os surdos, a maioria dos surdos hoje aqui em Itapeva e de algumas outras cidades vizinhas que eu tenho contato, são surdos que tiveram contato com a Libras, com o intérprete, já no ensino médio. Agora tem alguns surdos que tiveram contato no ensino fundamental 2, mas são poucos. Então é de extrema importância que já comece na educação infantil. Comece na casa, na verdade, com os pais, mas se não deu, foi para a escola, aí foi para a pré-escola, na pré-escola já é muito gratificante para o aluno surdo. Porque as crianças ouvintes, elas têm direitos iguais, as crianças ouvintes têm contato com a língua desde que nascem, e por que os surdos não têm? Tá bom? E isso é importante para que elas sejam capazes de ler, de ser autônomas, de ser escrever sozinhas, que não precise de alguém sempre ali auxiliando, e para que chegue, igual eu falei para vocês, no ensino universitário ou no ensino médio, conhecendo a língua portuguesa, a semântica da língua portuguesa e a semântica da língua dela, fazendo ali as comparações, então por esse motivo. E que se tenham bons profissionais para se trabalhar com esses alunos surdos na pré-escola, porque se o profissional também não sabe trabalhar, não adianta. Aqui tem as referências da nossa aula, a Honora e a Liliane Assunção, e essa nossa aula de letramento de educação de surdos. E espero que vocês continuamos, né, lá no sala de aula, WhatsApp, e espero que vocês, quando tiverem alunos surdos na sala de vocês, que vocês saibam trabalhar, que vocês, se tiverem dúvidas, perguntem lá no WhatsApp, para que vocês não fiquem com a dúvida e não cometam erros com os alunos em fase de letramento. Lembrando que dependendo da situação, dependendo do grau da surdez, dá para se trabalhar a alfabetização, que acontece pela rota fonológica, porque o letramento acontece pela rota lexical, tá bom? Muito grata
aqui pela aula gravada e que vocês tenham bastante perguntas lá na aula, sala de aula, WhatsApp. Bom?